Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade aos estudos da nossa Matemática 3, estudando agora o conceito de sistemas de equações lineares. A gente já falou um pouquinho sobre isso lá no começo do semestre, numa revisão que a gente fez lá do ensino fundamental. Mas lá a gente trabalhou com sistemas bem simples, duas equações, duas incógnitas, né? Aqui a gente vai estender um pouco esses conceitos. Então nós vamos trabalhar com sistemas maiores, com classificações de sistemas, discussões de sistemas, conceitos que vão além de simplesmente resolver aqueles probleminhas simples que a gente apresentou lá no começo, que vão aí já num conceito um pouquinho mais avançado nesse assunto, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, um sistema de equações lineares é um mecanismo, é uma estrutura matemática muito utilizada para resolver problemas, como a gente já viu lá no começo do semestre. Então, quando eu digo aqui que uma companhia de navegação utiliza dois tipos de recipiente de carga, A e B, e que acondicionam mercadorias em containers de dois tipos, 1 e 2, então eu tenho tipos de carga e tipos de container. E aí ele diz assim, ó, a quantidade de containers de cada tipo que cabe em cada recipiente é dada dada pela tabela a seguir. Então, no recipiente do tipo A, eu levo 4 containers do tipo 1 e 3 containers do tipo 2. Enquanto que no B, eu levo 5 do tipo 1 e 2 do tipo 2. Se eu quero determinar o número de containers para uma determinada carga que eu quero transportar, eu posso escrever equações para isso. Então, por exemplo, se eu quero determinar o número de recipientes x1 e x2, dos tipos A e B, respectivamente, sabendo que eu quero transportar 42 containers do tipo 1 e 27 do tipo 2. Ou seja, tenho que fazer aqui uma combinação entre esse 4 e 5 para conseguir levar 42 do tipo 1. E outra combinação entre o 3 e o 2 para conseguir levar 27 do tipo 2. Então eu tenho aqui esse sistema de equações lineares. x1 e x2 é a quantidade de recipientes do tipo A e do tipo B. Ok? Aqui é o meu x1, aqui é o meu x2. E eu preciso resolver esse sistema. As equações que apresento aqui nesse sistema são equações de primeiro grau. Noto que as incógnitas, elas não estão elevadas ao quadrado, elas não têm um expoente, elas não estão no denominador, não estão dentro de uma raiz, não há um produto entre as incógnitas, e aí elas são chamadas então de equações lineares. Por isso a gente vai trabalhar com sistemas de equações lineares. Então, definindo o que é uma equação linear. Equação linear é toda equação que pode ser descrita num formato assim. A1x1 mais A2x2 mais A3x3, até que você chegue num ANxN igual a um número B. Quem é quem aqui? Então esses x1, x2 até o xn são as incógnitas, as variáveis, ok? Esses valores eu não conheço, eu quero descobrir na equação. Já os valores do A1, A2, A3 são os elementos que multiplicam cada incógnita. São números reais. Esses números reais, A1 até o AN, são chamados de coeficientes das incógnitas, os coeficientes reais. Ok? E esse elemento B aqui, do outro lado da equação, no segundo membro da equação, ele é um número real chamado de termo independente. Então, normalmente numa equação linear, eu tenho as minhas variáveis, as minhas incógnitas, todas no primeiro membro da equação, com os seus coeficientes, e um termo independente no segundo membro da equação. Tá? Quando esse termo independente é zero, é nulo, a gente chama a equação linear de homogênea. Então, quando eu usar o nome equação homogênea, eu estou me referindo a uma equação onde o termo independente é nulo. Ok? Então, alguns exemplos de equação linear. Aqui, ó, x1
mais 3x2 menos x3 igual a 7. As variáveis são x1, x2 e x3. Os coeficientes, aqui tem um número 1, tá? 1 vezes x1 mais 3 vezes x2 menos 1 vezes x3. O sinal acompanha o coeficiente. E o termo independente é o 7. Posso ter também variáveis que não tenham índice 1, 2 e 3. Variável x, variável w. X menos w igual a 3. Os meus coeficientes são 1 e menos 1. Ok? E o termo independente 3. Posso ter também assim, coeficientes decimais, sem nenhum problema. Menos x1 mais 1,5x2 igual a 0. Posso ter 2x mais 3y menos e igual a 0. O que eu posso afirmar dessas duas equações aqui? Termo independente igual a 0, termo independente igual a 0, podem ser chamadas de homogêneas. Que é uma classificação especial aí. Também vamos ver alguns exemplos de equações que não são lineares. Quando que eu digo que uma equação não é linear? Então vamos lá. Esta primeira equação. Por que ela não é linear? X² mais 3y menos e igual a 0. Justamente por causa desse x², ou mais especificamente, pelo produto que há aqui dentro, x vezes x. Esta equação não é uma equação do primeiro grau. Eu tenho uma incógnita ao quadrado, logo, essa equação não é linear. Ok? Então não vai aparecer uma equação assim num sistema linear. Pode aparecer uma equação assim num outro tipo de sistema? Lógico, mas não para um sistema de equações lineares. Tá bom? Mais um exemplo. x1 menos 1 sobre x2 igual a 3. Opa! Uma incógnita no denominador. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever o x2 elevado a menos 1, certo? Inverte a base. Ou seja, se eu tenho uma incógnita no denominador, eu também não tenho uma equação linear. Numa equação linear, cada termo da equação tem que ser um termo de grau 1. Aqui eu tenho um termo de grau 2, aqui eu tenho um termo de grau menos 1. Aqui eu tenho uma outra equação que também não é linear, porque aqui no meio eu tenho um y vezes z. Y vezes z. E isso torna esse termo aqui um termo de grau 2, porque você soma o expoente das incógnitas no monômio. Então esse é um termo de grau 2. Se é um termo de grau 2, não é uma equação linear. Tá? Então, lembrando, equação linear só tem incógnita elevado a 1, não tem incógnita no denominador, não tem produto entre incógnitas. Tem coeficientes multiplicando cada uma das incógnitas e um termo independente. Beleza? O que é, então, a solução de uma equação linear? A solução de uma equação linear é toda ênupla ordenada. Ênupla, porque é formada por n elementos que seguem uma determinada ordem. Então, uma ênupla ordenada de números reais, e normalmente a gente escreve uma ênupla ordenada nesse formato. Parênteses, elemento 1, elemento 2, elemento 3, até o último elemento, fecha parênteses. E essa ordem aqui é a ordem das variáveis, ok? Então, no primeiro elemento vai aparecer o valor sugerido para a primeira incógnita. No segundo elemento, o valor sugerido para a segunda incógnita. Até que o último elemento é o valor sugerido para a última incógnita. Então, a quantidade da ênupla depende do número de incógnitas. Se eu tenho uma equação com 4 incógnitas, eu vou ter uma quádrupla ordenada ou uma quadra-ordenada. Com 10 incógnitas, eu vou ter 10 elementos em ordem. Normalmente, a gente trabalha muito com sistemas menores, com 2 ou 3 incógnitas. Então, eu vou ter ali pares ordenados ou trios ou ternos ordenados. Ok? E quando que isso aí vai ser uma solução da equação? Importante esse nome aqui, ó, solução da equação, né? Solução é aquilo que torna a equação verdadeira. Então vai pegar a igualdade da equação e vai trocar cada variável pelo valor sugerido na ênupla. Se essa igualdade ficar verdadeira, se essa soma toda aqui der igual a b, b igual a b, então é solução da equação. Tá? Por exemplo,
O par ordenado 3 e 5 é a solução da equação menos 3x mais 2y igual a 1. Por que que eu digo isso? Se eu pego as variáveis x e y nessa ordem, eu vou trocar x por 3 e y por 5. Vai ficar menos 3 que multiplica 3, mais 2 que multiplica 5 igual a 1. Aqui vai dar menos 9 mais 10. Isso vai dar 1. 1 igual a 1. Cheguei numa igualdade verdadeira, então garanti que esse cara é a solução da equação. É a única solução da equação? Não. É uma das soluções. Uma equação com duas incógnitas pode ter mais de uma solução. Tá ok? Já no exemplo B, o terno ordenado 1, 3 e 5 não é solução da equação 3x menos 2y menos 3z igual a 14. Por quê? Vou trocar o x por 1, o y por 3 e o z por 5. 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 3, menos 6, menos 3 vezes 5, menos 15. Então vai dar 3 menos 6, dá menos 3 com menos 15, menos 18. Menos 18 é diferente de 14. Isso faz com que esse termo ordenado não seja a solução da equação. Tá ok? O terceiro exemplo traz aqui a solução para uma equação com 4 incógnitas, então um quarteto ordenado, mas nota que essa equação é homogênea, porque o termo independente é zero. Toda vez que a equação for homogênea, esse tipo de ênupla ordenada, só com elementos nulos, vai ser solução. Essa é uma solução que a gente chama de solução trivial. A gente vai falar mais dela quando a gente falar um pouco mais de sistemas com equações homogêneas. Trazendo então para a equação 0 no lugar do x1, 0 no lugar do x2, 0 no lugar do x3, 0 no lugar do x4, vou ficar com essa expressão aqui. 0 menos 3 vezes 0, mais 4 vezes 0, menos 0, zerou todo mundo. 0 igual a 0, realmente é verdadeira a equação. O 0, 0, 0, 0 é uma solução desta equação. Beleza? Vamos parar o vídeo aqui para não ficar muito extenso. No próximo vídeo eu vou fazer um exercício para relembrar essa ideia aí de solução e continuaremos com a explicação. Beleza? Segue aí!